Muito boa tarde, Miguel, e todos os ministros aí reunidos. Que Deus os abençoe e os guarde e que continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. É para mim um privilégio grande me dirigir a vocês, ministros aí em Pereira, reunidos nesta ocasião, para pedir a Cristo suas bênçãos sobre cada um de vocês e também agradecer a vocês, ministros, junto às suas congregações, o respaldo que estão dando ao grande projeto da Grande Carpa Catedral em Porto Rico. Para esta ocasião, vamos ler em Zacarias, capítulo 4, versículos 11 em diante, 11 ao 14, onde diz: Então perguntei ao anjo, o que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei, o que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, estes são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. Estes são pessoas muito importantes do céu, espíritos celestiais do mundo espiritual que estão diante do Senhor de toda a terra, para serem enviados nos tempos correspondentes a eventos maiores que Deus tem para realizar. Estes dois ungidos que estão diante da presença de Deus têm a ver com as mudanças dispensacionais e também com as mudanças de impérios mostrados a Nabucodonosor e interpretado pelo profeta Daniel naquele sonho que o rei Nabucodonosor viu e se esqueceu e lhe foi mostrado a Daniel e Daniel mostrou e o recordou ao imperador a Nabucodonosor e deu também a interpretação dessa estátua gigante e maravilhosa que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro de oleiro, representando nessa estátua o reino ou império dos gentios e sua trajetória. A cabeça de ouro representa Nabucodonosor com seu império. O peito e os braços de prata representa o império medo-persa. O ventre e as coxas de bronze representa o império da Grécia. E as pernas de ferro e os pés de ferro e barro de oleiro representam o Império Romano em duas etapas em que estaria manifestado esse império. E depois, no tempo dos pés de ferro e de barro de oleiro, que é o mesmo Império Romano, mas com uma nova etapa e com barro nos pés, que representa aí os povos e reis que se unirão nesse império dos 10 reis, com os seus governos, os 10 dedos também, que estão aí representados. Encontramos que nesse tempo é que a pedra não cortada por mãos, em sua segunda vinda,
que a vinda do Messias traz o fim para el reino de los gentiles para o reino dos gentios e a introdução ao reino milenar, ao reino do milênio, ou reino de Davi que será restaurado na terra ao povo hebreu. E no trono de Davi se sentará o Messias príncipe, o qual é herdeiro, conforme as palavras do anjo Gabriel à Virgem Maria, onde disse a Virgem Maria que ela teria um filho, seria chamado Filho de Deus, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e que se sentará sobre ele, sobre o trono, e reinará sobre Israel para sempre. Portanto, é para o tempo da etapa dos pés de ferro e barro de oleiro do reino dos gentios que a vinda do Senhor está prometida. E para esse tempo é também que o ministério das duas oliveiras que estão diante da presença de Deus, os dois ungidos, com a presença de Deus, ou seja, os personagens que sempre que a presença de Deus vai ser manifestada na terra, aparece um ou os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Em palavras mais claras, que a presença de Deus vem em um ou nos dois ao mesmo tempo, nesses dois ungidos com a presença de Deus. No céu, são os arcanjos Miguel e Gabriel, os dois ungidos diante da presença de Deus. Por isso é que em São Lucas, capítulo 1, quando aparece o anjo Gabriel ao sacerdote Zacarias, vejam o que o anjo diz ao sacerdote Zacarias quando introduz as boas notícias de que ele e sua esposa vão ter um filho, um menino, um filho, mesmo que eles já estão avançados em idade, e o menino vai ser grande diante de Deus. Vamos ler. Capítulo 1 de São Lucas, versículo 13 em diante. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Ou seja, que Zacarias tinha orado para que Deus lhe desse um filho, e agora o anjo traz a resposta diante de Deus, que sua oração foi ouvida e vai ter um filho. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, pois o maior que Deus envia à terra é um profeta. Pois será grande diante de Deus. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, o qual ocorreu quando Maria foi ver sua prima, parente Isabel, a qual já tinha uns 6 meses de grávida, e em seu ventre estava o bebê João. E quando Maria cumprimentou sua parente, o menino que estava no ventre de Isabel saltou de alegria. Aí foi cheio do Espírito Santo. E fará que muitos dos filhos de Israel se convertam ao Senhor Deus, ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto.
Dijo Zacarías al Perguntou Zacarias ao anjo: ángel, "¿Qué conoceré Como esto? saberei isto? Porque yo soy viejo, Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Esto fue una Isto expresión foi uma expressão de incredulidad, de incredulidade, como diciendo, como dizendo: esto no puede ser Isto posible, não pode ser possível, porque ya yo soy porque viejo, eu já sou velho e minha esposa está avançada em idade. para fortalecer su fe, no recordó Para fortalecer sua fé, não recordou Abraão e Sara. Abraão que já tinha 99 anos e Sara que tinha 89 anos, quando Deus, por última vez, lhe confirmou a promessa de que teria um filho. E lhe deu o nome do filho que iam ter. Colocaria por nome Isaque. Continua dizendo, disse Zacarias. Respondeu o anjo. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. E agora ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. Saindo ele, não lhes podia falar, então entenderam que tinha visto uma visão no templo. Falava-lhes por sinais e ficou mudo. Terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Aqui podemos ver o caso da aparição do anjo Gabriel a Zacarias, onde ele se identifica com Zacarias como personagem que está diante de Deus. Zacarias compreendendo o que isso significava. Sempre que Gabriel ou Miguel aparece na terra, Deus está visitando a terra no corpo angelical de Gabriel ou Miguel. São os anjos que estão diante da presença de Deus e, consequentemente, quando a presença de Deus se torna manifesta na terra, aí estão eles. Por isso, no Monte Sinai, a lei foi dada por comissão de anjos. Aí estavam eles. E, consequentemente, a presença de Deus estava no meio do Monte Sinai, na parte alta, e ali entrou Moisés, e ali escutou da parte de Deus, por meio da comissão dada por anjos, por estes anjos, aí escutou os 10 mandamentos e foram escritos em pedras ali do Monte Sinai. Agora, estes anjos são no céu as 2 oliveiras, os 2 candeeiros e, consequentemente, os anjos através do qual Deus traz luz por esses candeeiros para trazer a luz de Deus à terra. São anjos ministradores. Um destes anjos, Miguel, é o grande príncipe que está pelos filhos de Israel, ou seja, que é o anjo guardião do povo hebreu. E Gabriel e Miguel trabalham muito unidos em todos os projetos divinos. Gabriel tem a ver muito com os gentios e tem a ver com as mudanças
de gobierno de governo dos impérios, destes impérios dos gentios, o sea, del reino ou seja, do de reino los gentiles. dos gentios. Por isso encontramos a intervenção deste ángel Gabriel deste anjo Gabriel en el cambio, na mudança aún para el até para o estabelecimento do império de Nabucodonosor, também para essas visões que foram dadas e sonhos a Nabucodonosor e a palavra que foi dada por Deus através do anjo Gabriel ao profeta Daniel para que falasse ao rei Nabucodonosor. Ou seja, que este anjo está presente na terra, no meio dos reinos gentios, e é quem produz essas mudanças de império quando chega o tempo correspondente no programa divino, porque é o anjo que tem acesso ao livro da verdade, como disse ao profeta Daniel no capítulo 10 e em outros lugares. E é o anjo que vem para dar sabedoria a Daniel e a qualquer outro profeta que for enviado à terra. Toda palavra de Deus podemos ver que vem do céu. Assim que estes dois ungidos, recordem que ungidos significa que estão ungidos com a presença de Deus. Em palavras mais claras, a palavra ungido significa Cristo, significa Messias, significa ungido e ungidos por Deus. E agora, na terra, encontramos que Moisés e também o profeta Daniel foram ungidos com a presença de Deus. Por isso, Deus, através deles, operou todas aquelas maravilhas. Eles de si mesmo não falaram nem fizeram milagres. Foi Deus, por meio deles, através do anjo do pacto, que se manifestava através deles e através do qual Deus se identificava no meio do seu povo. Por isso, o anjo dizia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Capítulo 3, versículo 1 ao 16 de Êxodo, e também no capítulo 6, versículo 1 ao 6, e o capítulo 4 também do Êxodo. E depois no capítulo 23, versículo 20 ao 23 de Êxodo, Deus fala sobre seu anjo e diz que ouçam sua voz. Por quê? Porque é a voz de Deus através do anjo, que é o corpo angelical de Deus. E depois diz que seu nome, o nome de Deus está no anjo, e que o anjo não perdoará nenhuma rebelião. Portanto, Deus sempre se revelou, se manifestou através do anjo do pacto, o qual é Cristo em seu corpo angelical, através do qual criou os céus e a terra. Tudo que Deus falou, o fez por meio do seu anjo, anjo do pacto. E tudo que Deus criou, o fez por meio do anjo do pacto, que é Cristo, qual é o Verbo, a palavra. A palavra que se fez carne em cada profeta na porção correspondente a cada era, porque o anjo estava em cada mensageiro, em cada profeta mensageiro. E depois, em Jesus, e depois dos apóstolos, depois dos 7 anjos mensageiros, e para o tempo final estará no anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual diz Jesus, Cristo em Espírito Santo, em Apocalipse capítulo 1 diz
que Él ha enviado su que ele ángel enviou o seu anjo para dar a conhecer, para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Vamos ler alguns escritos aqui no livro do Apocalipse. Capítulo 22, versículo 6 diz: Disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que em breve hão de acontecer. Bem-aventurado, eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Aqui vimos que o enviado do Senhor é o anjo do Senhor. Aqui o vemos mais claro no capítulo 22, versículo 16 do Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Quem envia o anjo? Jesus. Cristo em seu corpo angelical. Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja enviou o seu anjo para dar a conhecer todas essas coisas, para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer através das diferentes etapas da igreja. Continua dizendo, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é a raiz e a geração de Davi. Ou seja, que Davi vem dele, vem da linha de Cristo, do Messias, do anjo do pacto. Ele é a raiz e a geração de Davi. E também descende na carne, segundo a carne do rei Davi. E agora, vejam, o apóstolo João quis adorar aos pés do anjo, e o anjo disse que não fizesse. O anjo diz aqui no versículo 8 do capítulo 22 do Apocalipse: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, olha, não faça isso, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Este anjo não aceitou a adoração de João, mas que disse que não adorasse, mas que adorasse a Deus. Também já tinha rejeitado ele essa intenção de adorar o anjo aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9 em diante, onde diz: E disse-me o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, eu me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E agora aqui podemos ver que o anjo não aceitou a adoração e disse que adorasse a Deus. Este anjo é um espírito de profeta que esteve no meio da igreja todo o tempo e que para o tempo final
vai estar em carne humana, estar em carne humana e en él va a estar nele vai estar toda a plenitude de Cristo. a través de él, Através dele, Cristo, el cual o qual opera os ministérios, vai operar os ministérios dos olivos, das duas oliveiras, ministerio de os Moisés, ministérios de Moisés e de Elías, de Elias, que son los ministerios que são os ministérios de los olivos das duas oliveiras tierra, na terra, los cuales os quais são administrados pelas duas oliveiras que são no céu, que são Gabriel y Miguel. e Miguel. Por isso, em Apocalipse capítulo 7, verso 2, versículo 1 em diante diz: Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. Da tribo de Ruben, 12.000 selados. Da tribo de Gade, 12.000. E continua assim enumerando cada tribo e 12.000 selados de cada uma dessas tribos. Este anjo vem com o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? O Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção, diz São Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Este anjo vem com o selo do Deus vivo, vem com o Espírito Santo nele, ou seja, que ele vem, Cristo nele. Cristo em Espírito Santo vem velado e revelado nele para chamar e juntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Este anjo é ungido com o Espírito de Deus, com a presença de Deus. Vem ungido com o azeite do Espírito Santo. No capítulo 2, versículo 28 do Apocalipse, diz que ao vencedor, Cristo disse: lhe darei a estrela da manhã. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Cristo diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Que vai dar Cristo ao anjo que vem com o selo do Deus vivo? Vai dar a estrela resplandecente da manhã, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus vem nesse anjo mensageiro, nesse profeta mensageiro, para chamar e juntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Esse é o anjo, através do qual Deus junta as tribos perdidas e as une, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que correspondem ao reino do sul, ao reino de Judá. E assim, ele unifica o reino do norte com as 10 tribos, com o reino do sul com as 2 tribos. Assim é como restaura as 12 tribos de Israel para restaurar também o reino de Davi ao povo hebreu, reino que crescerá, reino que o Messias príncipe
restaurará, el cual se sentará o qual se sentará sobre o trono de Davi reinará sobre el e pueblo hebreo para siempre. reinará sobre o povo hebreu para sempre, e seu reino não terá Y fim. a ese reino E a esse reino entrarão muitas nações gentias y recibirán e receberão a bênção de Deus. Aí é onde receberão também a paz permanente, a justiça social permanente e, consequentemente, a felicidade. Portanto, tanto judeus como gentios esperam a vinda de um homem na terra que contenha essas qualidades e essas promessas manifestadas nele. Será a presença de Deus Será a presença de Deus por meio do seu Espírito Anjo do Pacto em um homem que estará vivendo neste tempo final, através do qual operará o ministério de Elias e, depois, também operará o ministério de Moisés e, consequentemente, o ministério do Messias. Tudo isso estará em um homem que aparecerá nessa terra neste tempo final. E aí teremos os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, a Gabriel e a Miguel, respaldando todo esse trabalho, ou fazendo esse trabalho de Deus através desse véu de carne. E, consequentemente, esse homem será ungido de Deus para o último dia, ungido com a presença de Deus, com o Espírito de Deus. Por isso, é que o reverendo William Branham, que foi precursor de todas essas coisas que estarão acontecendo neste tempo final, disse na mensagem no livro dos selos que ele cree que ele profeta crê que esse profeta que virá à terra no tempo final, como o Elias, o qual virá como uma das duas oliveiras. Ele diz que será o Espírito de Cristo nele e que será o Espírito ministerial de Elias em outro homem, em um homem deste tempo. Pelo qual, explicando em essa forma tão sencilla ele, este mistério, explicando dessa forma tão simples esse mistério, encontramos que com isso nos mostra que aparecerá um homem com o ministério de Elias neste tempo final para ser o cumprimento dessa profecia. Haverá um chamado para os judeus por meio desse ministério e eles o reconhecerão. Eles estão esperando esse homem. Agora o reverendo William Branham diz que a sétima trombeta são dois profetas, Moisés e Elias. São esses dois ministérios. E que o sétimo selo é a vinda do Senhor. E diz, o sétimo selo e a sétima trombeta são a vinda do Senhor. Por quê?
el Hijo del Hombre porque o viene Filho do con Homem vem com sus ángeles. seus O anjos. sea que viene Ou seja, que vem con los com os ministerios ministérios de los dos olivos, das duas oliveiras, sendo operados nele y por el e pelo Espírito de Cristo, el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Y también dice E el também único diz, espíritu de Elías que yo o conozco, único Espírito de Elias que eu conheço é o Espírito de Cristo, porque ese es el que opera porque esse é quem opera los os ministérios en todos los profetas em todos os profetas mensageiros que él que ele envía. enviou. Eso lo encuentran ustedes Isso vocês encontram na página 149 do Livro dos Selos y también, la e também na página 199, 399 do Livro dos Selos em espanhol. y también en el E libro também no Citas, livro de citações, na página na página 128, 129 y 130, e 130. y también en la 149. E também na 149. Veamos Vejamos aquí aqui en una em uma escritura escritura o un escrito ou um escrito donde nos dice onde nos diz, en la página 128, na página 128, parágrafo 1150, 1150. Agora, tão pronto como essa igreja, el misterio o del mistério do sétimo selo é conhecido. Recuerden que la iglesia Recordem que a igreja que va a ser que transformada vai ser transformada y raptada e raptada con Cristo para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, recibirá receberá la fe a fé, y la revelación a revelação para para ser transformada e raptada, e essa é a revelação del séptimo sello. do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor à sua igreja no último dia, Así como assim como el conocimiento e o conhecimento, a revelação da primeira vinda de Cristo por meio da pregação do Evangelho da Graça nos dá a fé para receber a salvação e vida eterna e receber a transformação interior, obter o novo nascimento e obter o corpo angelical, a vestimenta que é a vestimenta de bodas, também a revelação da segunda vinda de Cristo, a sua igreja, da vinda de Cristo à sua igreja, antes da grande tribulação, nos dá a fé para ser transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, com um corpo novo, imortal, incorruptível e jovem, para toda a eternidade como corpo glorificado de Cristo, nosso Salvador. Tão simples assim. E depois dessa grande festa da ceia das bodas do Cordeiro, onde sua igreja, noiva e Cristo são coroados para assumir o reino da terra com a restauração do reino de Davi, que o restaurará o Messias Príncipe. Então, Cristo, o Messias, ou Cristo e sua igreja reinarão sobre a terra, nesse reino de Davi, para a bênção do povo hebreu, de todo o Oriente Médio e de todas as nações que vão entrar a esse reino. Mesmo que nem todas as nações vão entrar, conforme as palavras de Cristo, em São Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, algumas nações não vão entrar, porque trataram mal a igreja do Senhor Jesus Cristo e trataram mal também os judeus. Portanto, essas nações que tiveram a ver com a perseguição e morte dos cristãos e dos judeus não poderão entrar no reino do Messias.
serão julgadas serão julgadas no princípio desse reino do Messias. Quando o Messias se sentar sobre o trono de Davi, vai reunir diante dele todas as nações e vai julgá-las. Umas a colocará à direita, como o pastor coloca à sua direita as ovelhas. Essas serão as que vão entrar ao reino do Messias. Outras, essas são as que trataram bem os judeus e também a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo mesmo disse que qualquer que desse um copo de água fresca a um desses meus irmãos menores, a um destes pequeninos, não perderá sua recompensa. A recompensa é vida eterna, é entrar ao reino do Messias. E encontramos que também colocará outras nações à sua esquerda, como o pastor coloca os cabritos à sua esquerda, e os julgará, os condenará e os lançará no lago de fogo, ou seja, os lançará no inferno, como diz em São Mateus, capítulo 24. E então já terão se acabado os inimigos dos judeus e os inimigos também da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim é como o Messias resolverá esse problema que por tanto tempo causou tantas perseguições e mortes. Vejam então, responderá o Senhor: em verdade vos digo que porquanto não fizeste a um desses meus irmãos menores, também a mim não fizestes. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Agora vejamos o que será o castigo para essas pessoas. O versículo 41 diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, que o fogo eterno já está preparado para o diabo e os anjos do diabo e para todas aquelas nações e indivíduos que tratam mal os judeus ou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse será o final dos maus, dos que causam dano aos bons, aos que servem a Deus. Por isso é que em Malaquias, capítulo 4 diz: porque eis que vem o dia ardente como fornalha, e todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho. Aquele dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. A terra vai passar por um aquecimento global, no qual milhões de seres humanos vão ser queimados. Isso vai produzir os vulcões e também uma terceira guerra mundial atômica que vai provocar que entre em erupção também os vulcões, além dos que já estarão ativos. Assim que podemos ver que lhe espera uma etapa difícil ao planeta Terra e, consequentemente, aos habitantes do planeta. E por isso tudo está se preparando para esse evento. E é algo parecido com o que aconteceu com o planeta Vênus, que atualmente é um território onde tem uma temperatura de uns 400 e poucos graus e aí não há vegetação, não há nada.
Não sabemos quantos graus vai subir a temperatura nesses dias onde a Terra estiver nessa situação que é assinalado para o dia do Senhor, que será um dia ardente como uma fornalha, e todos os soberbos serão como estopa, vão ser queimados. Assim que muitas partes, várias da Terra, vão ter essa situação. E isto é sobre os países que trataram mal os judeus e também aos cristãos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi perseguida e massacrada através de milênios. Agora, o ministério dos dois ungidos diante do Senhor, que será o ministério dos arcanjos Gabriel e Miguel, estarão sendo operados por meio de um homem que aparecerá nessa terra. Através desse homem vão ser dadas essas informações, e os que escutarem, pois poderão escapar ou evitar de estar em lugares onde haja riscos maiores, e então poderão escapar pelas suas vidas e poderão também se aproximar de Deus. Ou seja, que as notícias das coisas que vão acontecer da parte de Deus vão ser dadas a conhecer por meio das duas oliveiras, por meio dos dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. E terá, consequentemente, um transmissor aqui, através do qual transmitirão toda essa informação. E será um homem que viverá nessa terra, neste tempo final, através do qual se manifestarão os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. E poderá ser visto este mensageiro, profeta mensageiro, em algumas ocasiões poderá ser visto como Elias, porque o ministério de Elias estará sendo operado pelo Espírito de Deus, e em outras ocasiões poderá ser visto como Moisés, de acordo ao que está falando e fazendo, e em outras ocasiões poderá ser visto como o ministério do Messias. O que é a sétima trombeta para os judeus, que é Moisés e Elias, os dois ungidos, é o sétimo selo para a Igreja do Senhor. E, consequentemente, a Igreja do Senhor estará vendo Cristo operando, atuando através de um homem, Cristo, em Espírito Santo, velado e revelado através de um homem no meio da sua igreja. E os judeus estarão vendo a Elias e estarão vendo Moisés. Estarão vendo esses ministérios se repetindo nesse tempo. Não o mesmo véu de carne, onde operou o ministério de Elias pela primeira vez, nem pela segunda vez, nem pela terceira, nem pela quarta vez, mas o véu de carne no qual estará operando pela quinta vez. E também o véu de carne pelo qual e através do qual estará operando no ministério de Moisés pela segunda vez. E isso será o profeta que Deus disse que levantaria como Moisés e colocaria sua palavra em sua boca, e ele falaria tudo o que Deus lhe mandasse. E qualquer que não ouvisse o que ele falar no nome do Senhor, Deus lhe pedirá conta. Diz em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 18. Assim que estamos no tempo correto para que essas promessas sejam uma realidade no meio do cristianismo e também no meio do judaísmo, para os gentios, no meio do cristianismo, e para os judeus, no meio da sua religião e no meio da sua nação. Os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. Isso será o que Deus
estará cumprindo neste tempo final. Los dos ungidos Os dois ungidos também foram representados príncipe Zorobabel no príncipe Zorobabel e el sumo sacerdote, no sumo sacerdote Josué, porque estarán en la porque tierra estarão na terra estes ministérios de rei e de sacerdotes manifestados por los dos ungidos pelos dois ungidos que estão diante do Senhor no céu. Estarão sendo manifestados esses ministérios e, consequentemente, estarão sendo manifestados estes importantes ministérios de sumo sacerdote e de rei. Isso estará no véu de carne, onde estarão sendo operados o ministério dos dois ungidos e o ministério do Messias. Estará como rei também, como profeta. Profeta e rei, ou rei e profeta. Assim será o cumprimento das profecias para o último dia, no meio do cristianismo e no meio do judaísmo. Os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. Foi para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês, ministros, companheiros, no corpo místico de Cristo, dando testemunho dos dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. Continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Deus, e que Deus os use grandemente em sua obra, correspondente a este tempo final, tanto no meio do cristianismo, como também no meio do judaísmo. E que o vosso trabalho no Senhor seja reconhecido como tesouros acumulados, colocados no reino dos céus, para vocês, ministros, e os membros das suas congregações. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade, tanto na transformação, tanto na terceira etapa, onde essa terceira etapa em toda a sua plenitude se cumprirá em uma grande carpa catedral que tem que aparecer e que tem que ser do grupo do último dia, não da primeira era, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta, nem da quinta era, nem da sexta era, nem da sétima era. Tem que corresponder à era da pedra angular, à era da vinda do Filho do Homem com seus anjos, a era da vinda dos dois ungidos com o Senhor, para assim se manifestar em toda a sua plenitude no cumprimento de tudo que foi visto na visão da carpa, que será o cumprimento da terceira etapa. E onde o idioma correspondente será o idioma que corresponda ao grupo dessa era perfeita, a era da pedra angular, que é a era que coroa a Igreja do Senhor. E coroa o ministério do último dia, todos os ministérios. Os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. No projeto da grande carpa catedral estão incluídos os dois ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra, e está incluso também o Messias Príncipe, o ministério do Messias Príncipe. E está incluso ali a presença da coluna de fogo, a presença do anjo do pacto. Tudo isso está incluso no cumprimento da visão da carpa, pelo qual é um privilégio grande trabalhar no grande projeto da grande carpa catedral que está se realizando em Porto Rico. Projeto que eu respaldo juntamente com todos vocês, ministros, e vossas congregações. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando
Uma tarde feliz cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E, já à noite, estarei novamente com vocês. E com todos os que estarão presentes das vossas congregações, lá em Pereira e demais lugares próximos. Que Deus os abençoe e os guarde até a noite, primeiro Deus, e ore muito por essa atividade da noite, onde o tema será a Igreja do Senhor Jesus Cristo recebendo a fé de rapto. Continuem passando um momento feliz, cheio das bênçãos de Deus. Deixo com vocês o ministro, reverendo Miguel Bermudes Marim, na continuação.